Vamos lá. Bom, amigos, estamos de volta. Segue firme aí, tomou aquele café, deu aquela acordada, espreguiçou. Vamos seguir aqui um pouquinho mais de conteúdo. Então, análise cefalométrica de Steiner e Tweed. Gente, espera aí que eu preciso fazer um parênteses. Eu só falo com os meus amigos online porque eu sou uma aluna carente. Eu tenho maior dificuldade de estar assistindo uma aula e o professor não interagir comigo, ele fingir que eu não existo, e eu existo ali do outro lado do monitor, mas eu existo. Então, por isso eu falo com meus alunos online, porque eu tenho esse problema de carência. Vamos lá, falar de análise cefalométrica de Steiner e Tweed. Gente, isso tem em um monte de livros. Inclusive, um livro muito bom para quem quiser se aprofundar no assunto é o livro do Vilela, Oswaldo Vilela. Eu não me aprofundei nesse assunto pelo livro dele. Então eu vou falar de maneira superficial, como costuma cair para todos os concursos. Então as radiografias cefalométricas foram introduzidas em 1934 por Hofra na Alemanha e Broadbent nos Estados Unidos. Acreditem, já caiu questão no exército do Broadbent. Perguntando quem inventou o cefalômetro. Gente, pelo amor do Cristo, né? Já caiu, infelizmente. O objetivo era avaliar as relações dentofaciais nos planos sagital e vertical. Sagital, todo mundo entende aí, né? Antero-posterior. E vertical, o eixo Y. E esclarecer a base anatômica da maloclusão, que a gente estava falando no intervalo sobre a intervenção do cirurgião bucomaxilo. Ele vai na base anatômica do problema e por isso ele usa muitas vezes a teleradiografia, os traçados preditivos, mas hoje existem infinitos outros recursos auxiliares, como as tomografias computadorizadas de feixe cônico e os softwares que trabalham essa programação tridimensional, que é muito mais interessante, mas também é um recurso válido que a gente não pode ignorar. Então, o objetivo da análise cefalométrica é avaliar as relações dos 5 componentes funcionais e estruturais mais importantes da face. Então, quais são esses 5 componentes? O primeiro deles é o crânio, formado aqui pela base do crânio, né? O segundo é o complexo nasomaxilar. O terceiro é a mandíbula. E notem que o processo alveolar, tanto o superior como o inferior, foi separado das suas bases. Então, achei importante pontuar aqui as estruturas mais importantes da face, porque isso aqui também pode ser, olhando com um olhar clínico e criterioso, pode ser cobrado como quais os componentes estruturais mais importantes da face. E a gente tem a tendência de relacionar o rebordo alveolar inferior com a mandíbula, rebordo alveolar superior com a maxila. E aqui nessa classificação ele separou. A fonte de raio-x do cefalômetro deve distar 1,5 metros do plano sagital mediano. Então, essa distância aqui deve ser de 1,5 metros, 1,5 metro. Isso já foi questão de prova, tá, gente? Não me julguem quando eu colocar um conteúdo assim que você fala assim, meu Deus, que aleatório. Já caiu, acreditem. As radiografias cefalométricas não devem ser encaradas como exame de rotina para detectar patologias, embora eventualmente possam ser detectadas alterações nesse exame. Isso também já foi questão de prova. Então, as telerradiografias, radiografias cefalométricas, elas não servem como método diagnóstico de patologia, mas muitas vezes pode ser encontrado uma alteração óssea na vértebra X, ou então uma condensação óssea na região tal. Então, isso pode acontecer, mas não é um método de rotina. A aplicação contemporânea da cefalometria. Desculpa. Então, de acordo com Graeber, atualmente ela pode ser usada para predizer mudanças que deveriam ocorrer no futuro para o paciente. Esse recurso é utilizado e denominado como visualização dos objetivos de tratamento, VTO. Então, enquanto as telerradiografias são utilizadas pelos bucomaxilos para os traçados preditivos de cirurgia ortognática, para os ortodontistas, elas podem ser utilizadas numa avaliação contemporânea como visualização dos objetivos do tratamento.
Pontos cefalométricos. Caramba, Dariane, mas eu tenho que decorar todos os pontos cefalométricos que você colocou aí na apostila? Gente, né? Difícil essa pergunta, porque pode cair qualquer coisa, gente. Hoje não tá assim, isso cai para especialista, isso cai para generalista, não sei. Agora sim, eu vou falar sobre os pontos que mais são cobrados, o que não quer dizer que os outros nunca possam ser cobrados. Então, quando a gente olha os pontos cefalométricos, a gente vai olhar com um carinho especial para o ponto S, que é o centro geométrico da cela túrcica, para o ponto N, que é o násio, ponto mais anterior da sutura frontonasal. Então vamos lá, ponto S, ponto N. Estão acompanhando aí na figura Vocês têm também essa figura, né? Ponto A, subespinhal, ponto mais recuado do rebordo anterior da maxila. E aí eu vou fazer um parênteses. A experiência de concurseiro me diz que é importante falar isso para vocês. Lembram da aula 1 que a gente falou sobre crescimento da maxila, pontos de aposição óssea, pontos de reposição óssea, de reabsorção óssea, desculpa? A gente viu que na região anterior da maxila é uma região de remodelação óssea, de reabsorção óssea, com exceção da espinha nasal anterior, que é o NA, que é um ponto de aposição óssea, então forma osso nessa região. Aí caiu uma questão lá falando que o ponto A é um ponto de aposição óssea. Cuidado para não confundirem ponto A com ponto ENA. O ponto ENA da maxila é um ponto de aposição óssea. E o ponto ENA da maxila e o ponto Recapitulando, o ponto ENA da maxila é um ponto de aposição óssea. E o ponto A da maxila é um ponto de reabsorção óssea. Então, a importância de conhecer os pontos. Ponto B, supramental, ponto mais recuado do rebordo anterior da mandíbula. Na análise de Steiner, os pontos que ele mais usa, os pontos base para a definição dessa análise de Steiner, que é uma das análises mais cobradas nas provas, são os pontos A e o ponto B e o ponto S. Então, S, N, A e B. Gravem esses 4 aí como fundamentais para a análise de Steiner, porque daí a gente vai ter os ângulos SNA, SNB, ANB. Esses ângulos dizem o seguinte, então, ANB, ele vai relacionar a maxila, a base do crânio, com a mandíbula. Então, a ANB fala sobre a relação antero-posterior entre maxila e mandíbula. SNA vai relacionar a maxila, a base do crânio, porque S não é a cela, N não é o násio. Então, vamos lá. Vamos perder esse tempinho aqui que é importante. Perder não, vamos investir esse tempinho. Ó, S tá aqui na cela, o N tá aqui na frente, né? Cela násio e o ponto A, que é o da maxila, e o ponto B, que é o da mandíbula. Então, grandezas importantes para Steiner. Ele traça esse plano aqui, ligando os pontos S e o ponto N. Isso aqui é a inclinação da base do crânio. Aí ele relaciona o ponto N com o ponto A, que vai dizer qual é a direção antero-posterior da maxila. Então, se o SNA for um ponto, se o SNA for um ângulo obtuso, ou se o SNA for um ângulo agudo, o que quer dizer isso pra gente? Nesse primeiro caso, a maxila está à frente ou atrás da base do crânio? À frente, que é comum nos pacientes padrão 2. Nesse caso, em que o SNB tem um valor agudo, ou seja, o que é esse valor agudo, Dariane? É o valor menor do que a norma, e o valor da norma é 82 graus. Alguns livros dizem entre 80 e 84.
Vai no ponto médio aí, 82 graus. Então, menor que 82 graus, a maxila está retruída em relação à base do crânio. E se for maior que 82 graus, ela está protruída. Então, é assim que se devem pensar os pontos nas análises, nessa análise de Steiner. Ficou claro? Então, vamos prosseguir. Ponto B, ponto da mandíbula. O mesmo raciocínio para a mandíbula e para a maxila. Mas vamos relacionar aqui o ponto N, o ponto A e o ponto B. Então, a gente vai ligar uma linha para o NB e uma linha para o NA. E aí, a gente tem um ângulozinho aqui. Esse é o paciente 1. Aí, vamos ver aqui o paciente 2. Esse aqui é o ponto N, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Liga o N ao A, liga o N ao B. Qual a diferença do paciente 1 para o paciente 2? Notem que nesse caso, aqui o nariz do paciente está aqui, tá? Só para orientar vocês. O paciente esse é o perfil direito do paciente. Então, no paciente 1, a gente tem o ponto A à frente do ponto B. Então, nesse caso, o paciente pode ser padrão 1 ou padrão 2. O que vai dizer se ele é padrão 1 ou padrão 2? Padrão de crescimento, tá, gente? Não estamos falando de dente agora. Padrão de face, melhor dizendo. O que vai dizer se é padrão 1 ou padrão 2? O valor desse ângulo. Se o ângulo for maior que o ângulo ANB normal do paciente padrão 1, entre 0 e 4 graus. Ou então, se ele quiser ser mais incisivo, ele vai dizer que o ANB tem que ser 2 graus. Valores maiores que 2 graus, paciente é padrão 3, padrão 2. E valores menores que esse, paciente é padrão 3. Então, aqui nesse caso do paciente 2, o ponto A, ele está retruído. O nariz do paciente não está aqui? Então, a maxila está posterior em relação à mandíbula. O paciente tem um perfil o quê? Côncavo ou convexo? Nesse caso aqui. Olha aqui o desenho da linha. Vamos exagerar? Côncavo. É a meia-lua, que a mandíbula está aqui, a maxila está aqui e a base do crânio está aqui. Tá dando para entender? Como que a análise cefalométrica tem que ser olhada e para que ela serve? Então, aqui fala sobre outros pontos que vocês depois devem ler. Outro ponto importante, o ponto orbitário, que é o ponto médio mais inferior do contorno da órbita. Ele vai ser um ponto muito importante para a gente avaliar o plano de Frankfurt, que é um plano muito fundamental para a análise de Tweed. Então, outro ponto que faz o plano de Frankfurt é o pório, que é o ponto médio mais superior do conduto auditivo acústico externo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Marcaram nessa parte os pontos que são bastante importantes? Então, qual é o plano de Frankfurt que eu falei? O que liga o pório ao orbitário. Olha o plano de Frankfurt aqui, ó. Pório ao orbitário. Esse PF aqui é o plano de Frankfurt. Ele vai ser fundamental para o triângulo de Tweed, que a gente vai olhar a análise de Tweed também. As análises de Tweed, gente, tem muitas análises. McNamara, USP, Ricketts, Unicamp, Steiner, Harvard, Witts, tem muitas. Mas as que mais caem no âmbito comum são Steiner e Tweed. Esse aqui é o plano oclusal e esse aqui é o plano mandibular. Constam aí esses três planos para vocês, né? Então, muito bem. Então, os pontos que nós falamos para Steiner: ponto N, ponto A e ponto B. E o ponto S. O orbitário está aqui. Só para quem estava na dúvida de onde estava o pório orbitário. Só uma questão importante na formulação dessa imagem. O plano oclusal não vai confundir com o ponto orbitário. Tá bom? Porque tem dois POs aí na figura.
Então, às vezes vocês vão estar lá estudando e vão ficar confusos. Então é importante saber essa diferença. A análise de Steiner. Então aqui ele cravou, ó, o SNA tem 82 graus. O SNA, então esse paciente aqui é um paciente que está acima do valor normal. Ele é um paciente padrão 2. O SNB indica a posição da mandíbula em relação à base do crânio, normal 80 graus. Mas alguns livros também falam que pode ir de 78 a 80 graus. A ANB é a diferença entre esses dois ângulos. Então, como ele cravou aqui 82 e 80, o ANB obrigatoriamente aqui vai ser de 2 graus. O único indicador A, o SN-GOGN. Vamos ver o que é esse raio desse SN-GOGN. O SN, então imaginem um plano que liga o ponto S ao ponto N. Viram esse plano aqui? E o GOGN? O GO é o ponto gônio, que fica aqui na interseção do corpo mandibular com o ramo mandibular. Essa interseção é o ponto gônio. E o gnátio, que é o ponto mais inferior e anterior da mandíbula. Tá certo? Então, o plano entre o gônio e o gnátio, deixa eu desenhar. Acho que vai ficar melhor. Então, o que a análise de Steiner fala? Que esse plano formado do ponto S ao ponto N vai formar um ângulo com outro plano, que é o GO. Esse plano é formado pelos pontos GO e o ponto GN, que é o gnátio. Tá lá embaixo. Trazendo esse plano aqui para cima, eles vão formar um ângulo, certo? Esse ângulo vai dizer sobre a altura facial inferior. Então, é o crescimento vertical desse paciente. Se o ângulo for menor, o paciente cresceu muito ou pouco a mandíbula, no sentido vertical. Se o ângulo for pequeno, o paciente cresceu pouco. Se o ângulo for grande, o paciente cresceu muito a mandíbula. Então, na análise de Steiner, o SN-GOGN é o único indicador de proporção vertical, porque na análise de Steiner, ele fala mais sobre as relações sagitais, antero-posteriores. O único indicador de proporção vertical é o SN-GOGN. Tá bem? Ficou claro, gente, essa parte? Então, aqui está a análise de Steiner. SN plano mandibular, porque o GOGN pode ser chamado também de plano mandibular. Então, ele pega essa linha aqui do plano mandibular com a linha SN e acha um ângulo. Então, aqui ele fez o contrário, ele transferiu a linha SN aqui para baixo, tá vendo? Nesse ângulo, é o ângulo que fala sobre a relação vertical da face. Muito que bem? Postulado de Holdway. Achei importante colocar esse conceito aí, mas eu não tenho visto ser cobrado, não. Mas eu não acredito mais nisso, porque depois dessa prova da FAB, gente, as chaves de Andrews nunca mais tinha sido cobrado na prova da FAB. Eu acho que desde 2012, se eu não me engano. Foi cobrado nesse último. Vai entender. Então, o postulado de Holdway diz o seguinte, que a relação das proeminências do mento e do incisivo. Quanto mais mento o paciente tiver, mais proeminente será o incisivo. Só gravar o conceito. A análise de Steiner, ela é problemática. Por que ela não é uma análise base para... incisivo inferior. Incisivo inferior. Quanto mais mento, mais incisivo inferior. A análise de Steiner, ela é problemática porque o ângulo ANB, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é influenciado por dois fatores. Pela localização dos pontos A e B. Então, quanto mais distantes estiverem os pontos A e B do ponto N, ou seja, naquele paciente verticalzão, em que o ponto A está muito distante do ponto N e o ponto B também, ele pode apresentar um valor
camuflado, um valor que não vai corresponder falso positivo com aquele padrão facial. E a posição anteroposterior do ponto N. Então, um paciente com um ponto N muito retruído pode dar um valor diferente também dessa relação do ANB. Então, os valores de Steiner, eles devem ser considerados quando a gente tem uma inclinação do plano SN adequada. E como que eu vou saber se a inclinação é adequada ou não? Ela deve ser sempre comparada ao plano de Frankfurt. É o que está preconizado pelos autores, gente. Não briguem comigo, não me olhem com esses olhos inquiridores. É isso aí, é o que temos para hoje. Aí questãozinha lá, que é Cadar 2000... o plano SN ele vai ser compatível, ele vai ser um valor, vai trazer um valor fiel para a análise de Steiner quando for compatível com o plano de Frankfurt, quando não tiver uma inclinação muito alterada. Se o SN estiver muito alterado em relação ao plano de Frankfurt, aí já dá para desconfiar de que os valores de Steiner estarão não confiáveis ou pouco confiáveis. Tá bem? Steiner elaborou um diagrama, o qual denominou tabela de solução de compromisso. Gente, não vou passar esse conteúdo para vocês, não passei nem para o pessoal do Cadar, isso não é cobrado há muito tempo, não vi ser cobrado no Cadar, mas ele fala para confundir a gente dessa tabela de solução de compromisso, mas você não precisa saber nada disso para responder a questão. A medida de referência para a elaboração do diagrama de Steiner pode ser considerada relacionada com... Só para saber a resposta. Não tem nada a ver isso com a resposta. Então, ANB. Steiner relaciona prioritariamente as relações antero-posteriores de maxila e mandíbula com a base do crânio. Tá bom? Steiner utilizou os ângulos SNA e SNB para verificar as posições antero-posteriores de maxila e mandíbula. Essas medidas são seguras, a não ser quando... Lembra que a gente falou que Steiner é questionável? O ponto B estiver muito retruído? O ponto A estiver muito protruído? A base anterior do crânio for curta? A inclinação do plano SN for anormal em relação ao plano horizontal verdadeiro? Pois é, gente, só que a formatação ficou ruim aqui, eu coloquei um carimbo assim, foi anulada essa questão. Porque a base anterior do crânio for curta, significa que o ponto N vai estar anteriorizado. E essa é um dos fatores de alteração da análise de Steiner. Então essa questão foi anulada. Raríssimo, na época da Consulplan, isso aqui, na época que a banca era Consulplan. Mas achei importante ter essa questão aí para vocês pegarem o gap dela. Então entenderam por que a questão foi anulada? Porque quando fala assim, base anterior do crânio curta, significa que o ponto N vai estar anteriorizado em relação aos pontos A e B. E isso é um fator de variação da análise de Steiner. Sobre a análise cefalométrica preconizada por Steiner, é correto afirmar que a grandeza SNB significa... Então, gente, aí esse momento, essa questão é muito objetiva. O que se deve fazer na prova? Você olha e lembra, SNB tá... O ponto B está onde? Na maxila ou na mandíbula? O ponto B está na mandíbula. O ponto A está na maxila. O ponto B está na mandíbula. Então, o ponto B está na mandíbula. Vamos cortar a letra A, relação vertical na maxila. E vamos ver se dá para cortar a letra C também. Está falando horizontal da maxila. Então, o gabarito está entre B e D. Vamos ver onde está o gabarito. O ângulo SNB expressa a relação vertical da mandíbula com a base do crânio. Qual é o único ângulo que expressa a relação vertical na análise de Steiner? É o GOGN, é o SN-GOGN. Então, o SNB não expressa a relação vertical da mandíbula, expressa a relação horizontal da mandíbula. Olha aí, canto da sereia. E a média de valor é de 78 a 82 graus, que indica a posição mandibular anteroposterior normal. A média do SNA e do SNB em graus é mais ou menos a mesma, não é? A SNB é quanto?
SNB entre 78 e 82 graus. E SNA é de 80 a 84. Mas alguns autores cravam o valor. Então falam assim, é 80 graus para o SNB, 82 para o SNA e 2 graus para o ANB, que é a diferença. Tá bom? Análise de Tweed. Gente, resistam, está acabando. Análise de Tweed. O FMA é o plano mandibular, que é aquele GOGN, com o plano horizontal de Frankfurt. Então, oi? Póreo orbitário, isso aí. Então, a interseção dos planos mandibular e do plano horizontal de Frankfurt forma o ângulo FMA, que é o ângulo mandibular de Frankfurt. Por isso que ele tem esse nome. FMIA. Então, FMA é o ângulo formado pelo plano horizontal de Frankfurt, que é a união do póreo orbitário, com o longo eixo do incisivo inferior. O FMA, ele é um ângulo que é conhecido também como indicador do equilíbrio facial. Gravem isso aí, que isso já foi questão de prova. Qual é o ângulo, segundo a análise de Tweed, indicador do equilíbrio facial? É o FMIA. E o ímpar? O ímpar é o ângulo formado pelo longo eixo do incisivo inferior com o plano mandibular. Vamos ver isso aí. Coloquei o triângulo? Coloquei. Então, Tweed, ele desenvolveu o triângulo de diagnóstico facial. Nesse triângulo, ele traçou algumas diretrizes, alguns postulados de Tweed. E aí a gente vai ver esses postulados agora. Então vamos desenhar aqui o triângulo de Tweed. No triângulo de Tweed, ele uniu o plano de Frankfurt, só para a gente saber, póreo orbitário. Não é o plano de Frankfurt? Então, o plano de Frankfurt com o plano mandibular esse é o triângulo de Tweed, tá? Esse plano aqui corresponde ao longo eixo do incisivo. Olha o meu incisivo medonho, gente. É assim. Então, você vai traçar o longo eixo do incisivo e vai transportar para cá. Isso aqui corresponde à linha do longo eixo do incisivo inferior. Aí você vai pegar a mandíbula e você vai traçar o plano mandibular, que é, também desenhei uma mandíbula muito bizarra, peraí. Agora eu dei uma exagerada aqui para vocês conseguirem ver. Então, gônio, gnádio. Esse aqui é o plano mandibular, concorda? Essa linha do plano mandibular corresponde a esse lado do triângulo. Então, com isso, a gente tem o ângulo FMA. Esse outro ângulo aqui, que é formado pelo plano de Frankfurt com a linha do longo eixo do incisivo inferior, é o ângulo FMIA. E o longo eixo do incisivo com o plano mandibular é o ângulo ímpar. Ficou claro agora? Então, o Tweed, ele desenvolveu esse triângulo de diagnóstico facial. A gente vai ver por quê e com que objetivo. Ele também introduziu o preparo da ancoragem como passo principal no tratamento. O que isso quer dizer? Na filosofia Tweed, Merrifield, na técnica de Edgewise, que é a técnica de arco reto, ou seja, os brackets eles não vêm com prescrições individuais, são brackets, são 3 bases retangulares, sem torque, sem inclinação, não são pré-ajustados. Então ele preconizava a ideia de um preparo da ancoragem sequencial. Ele não incluía os primeiros molares de cara no alinhamento, porque ele colocava os acessórios nos segundos molares e fazia uma dobra distal nesses acessórios. Com isso, ele produzia um fincapé,
ponto de apoio. E é isso que quer dizer como preparo de ancoragem. Ancoragem é ponto de apoio da movimentação ortodôntica. Ficou claro o conceito de ancoragem? Desenvolveu o programa de orientação pré-ortodôntico, que popularizou a extração de dentes descidos e posteriormente de dentes permanentes. Já viram aquele meme assim, que o pessoal fala uma frase coloquial e aí depois vem um pensador, um filósofo e coloca aquele mesmo sentido da frase coloquial de uma maneira bonita? Com isso aqui ele quer dizer o seguinte: vamos fazer extração seriada todo mundo? Quando o apinhamento for severo? É isso que quer dizer isso aqui. Extração seriada é feita quando o apinhamento é maior que 10. Severidade de apinhamento maior que 10 milímetros. Tá bom? Isso também de acordo com o livro do Proft. A pediatria provavelmente tem outro protocolo. Estética facial satisfatória. Então, o triângulo base de Tweed, ele vai ter esses valores. O FMA 25 graus, o FMA 68 graus e o ímpar 87 graus. Vai ter que saber isso, Dariane? Vai ter que saber isso. Oi? Caem. Isso aqui cai. Então, o postulado de Tweed, ele diz o seguinte, que variações no ângulo FMA vão trazer variações nos demais ângulos. Então, o FMA é o ângulo base. Então, o ângulo base, ele vai ter entre 25 e 29 graus. Isso é considerado como normal. Paciente com FMA entre 25 e 29 graus, FMA normal. Esse paciente vai ter um FMA de 68 graus. Qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Quanto tem que dar? 180. Então, o ímpar é só você, se ficar na dúvida, diminuir a soma do FMA com FMA e diminuir de 180. Beleza? Tudo bem. Mas o paciente pode ter um FMA maior que 30 graus, maior ou igual a 30 graus. E aí, nesses casos, o FMIA, para ele ter um equilíbrio da face, vai ter que ser de 65 graus. Então, vamos pensar aqui. O paciente tem um FMA maior ou igual a 30 graus. Esse paciente vai ter uma face longa ou uma face curta? Vai ter uma face maior, vai ter uma face longa. Porque o FMA, ele não relaciona o plano de Frankfurt com o plano mandibular. O plano mandibular não aumentou? Então, ele vai ter uma face longa. Para esses pacientes de face longa, o FMIA dele vai ter que diminuir. Esse é o raciocínio. Então, nos pacientes que têm um FMA maior ou igual a 29 graus, o FMIA tem que ser menor, para poder compensar, para ele ter uma estética facial satisfatória. Vou ter que decorar? Sim. Vai. Então, os pacientes que têm um FMA menor que 20 graus, ou seja, o paciente é braquifacial, aquele paciente com ramo pequenininho, que tem um crescimento mandibular horizontal, prevalentemente. Nesses pacientes, o postulado de Tweed fala o seguinte, que o ímpar deles não vai poder ser... vai ter que ser menor ou igual a 92 graus. Não pode ser maior que 92 graus. Caraca, que surreal, que viagem. Na verdade, para quem não é especialista, para quem não trabalha com a mecânica, é uma viagem. Mas isso cai, gente. Então, gravem. Calma, primeiro, quando a FMA é igual a 25, 4 graus é normal. Normal. Isso é para o paciente ter uma estética facial satisfatória. Mas se esse paciente tiver um FMA aumentado, ou seja, maior que 30 graus, o FMA dele vai ter que diminuir. É aquela história do equilíbrio do triângulo. Vai ter que ter 180 graus, não vai? Então, se esse ângulo aqui aumentou, esse daqui vai ter que diminuir. E o que significa? Vamos pensar o que significa isso clinicamente? O paciente face longa, né? Não é exatamente isso, mas é para vocês entenderem. O FMA aumentou, isso significa que ele tem um ângulo mandibular elevado, ele é um paciente face longa. O que ele quer dizer com o FMA diminuir? Alguém tem ideia?
Paciente face longa. Esse ângulo aqui aumentou. Beleza. E veio aqui para baixo. O que vai acontecer com esse incisivo? Calma, gente. Muita calma nessa hora. Vamos raciocinar. O paciente face longa, a mandíbula vai girar para onde? Para baixo. Vai ficar mais perto ou mais distante da maxila? Mais distante. O que vai acontecer? Vai vestibularizar o incisivo inferior. É isso que ele quer dizer. Entendeu? Mas não, o postulado não fala de movimentação de incisivo. O postulado fala de ângulo. Sim, pela lógica do movimentação do incisivo. É isso aí. Deu para entender por quê? Gente, eu pelo menos uso boa vontade com o que é passado, mas é realmente tenso. Então, questão. A respeito da análise cefalométrica preconizada por Tweed, é correto afirmar que a grandeza ímpar. A grandeza ímpar, então a gente já tem que pensar, é o plano mandibular com o ângulo do incisivo. É isso que quer dizer ímpar. Tá? Então, o ímpar indica a posição horizontal da maxila? Não. Define a inclinação axial dos incisivos. Isso aqui tem um cheiro bom. Incisivos inferiores em relação ao plano mandibular. Padrão de 88 graus? Calma. Define a rotação horária e anti-horária da mandíbula com a base do crânio. Valor médio de 25 graus, indicando o equilíbrio da mandíbula. Quem tem valor médio de 25 graus? FMA, não é o ímpar. Quantifica a relação horizontal da maxila com a mandíbula. Mudanças são diretamente proporcionais ao ângulo do plano oclusal. O ímpar não é... Gente, o I do ímpar é de incisivo. É, incisivo com plano. Então, qual é o gabarito? Letra B. Ok? Esse padrão de 88 graus tem relação O quê? O que você fala? valor. O valor é... Aí por isso... As outras opções aí... Exatamente, a gente tinha que ver. As outras não tem nada a ver. Essa questão é uma questão por eliminação. Nem sempre no concurso a gente vai de cara na resposta certa. Muitas das vezes a gente tem que colocar o X onde ele melhor se adapta. As outras não tem nada a ver, justamente. Então, gente, ó, esse aqui, eu gostaria que vocês tirassem uma foto desse gabarito das questões complementares para vocês depois fazerem em casa essas questões. Se quiserem mais questões, eu mando mais questões. Eu estou aqui, me disponibilizo a ajudar. Perdão. Beleza? O pessoal de casa, se quiser que eu envie por e-mail também, envio, caso não esteja claro aqui no slide. Mas é o seguinte, gente, eu coloquei esse slide aqui na finalização, não pare até se orgulhar. Se você acredita no seu sonho, corre atrás, persevera, é difícil para todo mundo. E quanto mais concursos a gente faz, mais respeito a gente adquire pelo nosso concorrente. Porque a gente sabe, e eu digo para vocês de carteirinha, a gente começa a torcer por aquele cara também. Porque a gente sabe o quão adversas são as condições para estudo, especialmente na odontologia, porque a gente precisa trabalhar, né? São raros os casos em que as pessoas podem se privilegiar e estar exclusivamente focadas ali no estudo. Mas eu acredito muito na conspiração do universo. Então, acreditem, batalhem que esse dia vai chegar. Tá bem? O concurso é uma fila. Obrigada por vocês terem vindo aqui assistir a nossa aula. E obrigada a vocês de casa. Te espero no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.